Olá, eu sou a Vitória Bruscato, estrategista e educadora em criação de conteúdo, fundadora e dona da Biu, empresa dona deste canal, ao qual vos fala. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre hábitos que destroem a sua criação de conteúdo. Se você cria conteúdo, seja para o Instagram ou para qualquer outra rede social, visando divulgar o seu trabalho, seu serviço, seus produtos, você precisa ter constância na criação e criar de forma estratégica. E eu sei que muita gente tem dificuldade em manter, principalmente a constância, porque você já trabalha com alguma coisa que com certeza te demanda tempo. E a criação de conteúdo é mais uma tarefa que você precisa encaixar dentro do seu calendário para conseguir manter ali essa constância. Mas existem alguns pequenos hábitos que, se você ajustar, você vai sim conseguir criar conteúdo de forma constante, de forma estratégica e vai conseguir ter melhores resultados. Não vai mais se sentir frustrada por fazer um post a cada um mês, porque é o que dá. Vamos entender o que você pode mudar nos seus hábitos para de fato colocar a criação de conteúdo dentro da sua rotina. Já te convido para se inscrever aqui no canal e deixar um like nesse vídeo, isso ajuda bastante a gente. Aqui eu falo sobre criação de conteúdo e estratégias, principalmente para Instagram, pensando em empresárias e empreendedoras que divulgam o próprio trabalho. Já temos alguns vídeos aqui no canal, a gente começou com o canal nesse ano de 2026, mas já tem muito conteúdo legal aqui, então te convido a se inscrever e depois maratonar os vídeos do canal. Se você gostar desse conteúdo, manda esse vídeo para alguém que você sabe que vai ser útil. Bom, o primeiro hábito é criar conteúdo quando dá. Como eu falei, você precisa encaixar a criação de conteúdo dentro da sua rotina. Muitas pessoas têm uma mentalidade de que elas acham chato criar conteúdo. Elas falam assim: ai, que saco. Além de eu já ter me formado na minha profissão e fazer o que eu faço, eu ainda preciso aprender a criar conteúdo, eu ainda preciso criar conteúdo. E sim, meu amor, você precisa, porque é muito melhor, eu pelo menos acho, né? Muito melhor você criar conteúdo e alcançar pessoas, potenciais clientes, sem precisar sair da sua casa, do que você ter que bater de porta em porta na rua, do que você ter que entregar panfleto, do que você ter que sair conversando com as pessoas na rua para falar sobre o seu trabalho, sabe? Você tem. A internet é uma plataforma que alcança um monte de pessoas de vários lugares do mundo. Você tem um potencial gigantesco nas suas mãos que você pode usar sem sair de casa. Então, sim, comece a enxergar a criação de conteúdo como parte essencial do seu trabalho. É ela que vai te mostrar para o mundo, sabe? É ela que vai te mostrar para mais pessoas e que vai te ajudar a chegar em mais pessoas. E para isso, para você levar ela a sério, você precisa encaixar a criação de conteúdo dentro da sua agenda. Você precisa ter horários na sua agenda, blocos de tempo separados para criar conteúdo. E não precisa de muito. Você pode começar separando 2, 3 horas por semana, e aí, conforme você for ajustando sua agenda, você vai aumentando esses blocos de tempo. O que eu indico é que você divida a criação em etapas, mas eu vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente aqui no vídeo. Porém, vamos começar com essa mentalidade de que sim, a criação de conteúdo faz parte do seu trabalho e ela precisa ter um horário específico na sua agenda para que você crie seus conteúdos e faça tudo acontecer. O segundo hábito é passar muito tempo consumindo conteúdos, principalmente do seu nicho. Sabe por que que isso é um problema? Porque o tempo que você perde scrollando o feed, vendo 1 milhão de posts, você podia estar usando para fazer alguma coisa útil, você podia estar usando para criar os seus próprios conteúdos ou até para descansar, porque a gente também merece descanso. E quando a gente consome muito conteúdo, a gente vai enchendo muito a cabeça de informação e nós tendemos a ver um conteúdo e falar assim: nossa, eu gostei muito, eu quero fazer algo desse tipo. E aí você corre o risco de cair numa armadilha de acabar criando conteúdos que sempre serão cópias do que você já viu, sabe? Ou cópias, ou sempre o seu conteúdo vai ser com referência em um conteúdo X que você já viu, e você sempre vai criar com base no que os outros estão fazendo e não com base no que você deveria fazer, de acordo com o que funciona para o seu negócio, com o que faz sentido para o seu negócio. E aí eu coloquei aqui essa observação de que é perigoso quando você passa muito tempo consumindo coisas dentro do seu nicho, porque aí esse perigo aumenta ainda mais. Você vai ver lá a fulaninha que trabalha na mesma área que você e que tem
1 milhão de seguidores e que é super respeitada na área, e você vai ficar consumindo um monte de conteúdo dela e você vai querer começar a criar igual ela. Às vezes, gente, não é nenhuma coisa intencional. Às vezes você até quer, tipo, você pega uma inspiração ou outra, só que você sabe quando você viaja, por exemplo, sei lá, viajei para o Rio de Janeiro e aí em 2 dias no Rio de Janeiro eu já estou falando assim, porque você vai pegando o sotaque do lugar, você tá ali tão envolto naquele ambiente que você vai começando a pegar o sotaque, o jeito, os costumes. É a mesma coisa com o conteúdo. Se você consome muito conteúdo sempre da mesma pessoa, sempre do mesmo nicho, você vai, mesmo que inconscientemente, querer começar a reproduzir as coisas que soam interessantes para você. Então, perca menos tempo nas redes sociais consumindo conteúdo em geral e tome muito cuidado para você não se afundar em ficar sempre só consumindo coisas do seu nicho, porque você pode facilmente cair nessa armadilha de acabar criando conteúdo igual ao que todo mundo da sua área está fazendo. O próximo hábito é querer criar tudo de uma vez. Agora sim, nós vamos falar sobre aquele tópico que é o de dividir a criação em etapas. O que acontece? As pessoas pensam que criar conteúdo é uma coisa, tipo assim, isso aqui é criar conteúdo. Mas criar conteúdo envolve etapas. Que etapas são essas? Primeiro, analisar as métricas do que você já postou para entender o que funcionou e o que não funcionou. Segundo, criar o seu calendário de conteúdos. Terceiro, criar os textos dos seus conteúdos, sejam vídeos, sejam carrosséis. Quarto, criar as artes. Quinto, gravar os vídeos. Sexto, editar os vídeos. Sétimo, postar, publicar, programar, enfim. São 7 etapas. As pessoas pensam que é uma só. Por isso que elas se perdem. E cada etapa dessas, digamos que demanda de uma parte diferente do nosso cérebro, sabe? Tipo assim, para você escrever um texto, você precisa pensar, você precisa desenvolver ali aquela ideia, escrever de forma clara, você tá ali totalmente focado num trabalho estratégico. Para você criar uma arte, é um trabalho mais criativo, sabe? Você já tem o texto pronto, você só precisa organizar aquilo em uma imagem de um jeito que fique legal da pessoa consumir dentro da sua identidade visual. São coisas totalmente diferentes que exigem pensamentos diferentes, entendeu? Então, por isso que é interessante a gente dividir a criação de conteúdos em etapas. Então, o que você vai fazer? Para cada uma dessas 7 etapas que eu listei, eu vou deixar elas aparecendo aqui na tela, você vai separar um bloco de tempo para isso. Ah, Vitória, eu só tenho um bloco de tempo na minha segunda-feira. Então tá bom, em uma segunda-feira você faz a análise. Na próxima segunda-feira você cria o calendário. Na próxima segunda-feira você escreve os textos. Claro, se você tiver um bloco de tempo grandão para criar os seus conteúdos, você pode fazer mais de uma coisa no dia. Por exemplo, eu vou começar fazendo análise do que eu já postei. Aí você vai levar, sei lá, 1 hora para fazer isso. Terminou? Agora eu vou começar a fazer o calendário. Você vai levar mais 1 hora para fazer o calendário. Terminou? Agora eu vou escrever os textos. Mas entende que assim, fiz tudo deste bloco aqui, terminei. Agora eu vou fazer tudo deste bloco aqui, terminei. Agora eu vou fazer tudo deste bloco aqui, entendeu? Então, essa é a forma mais fácil para você não se perder enquanto você tá criando e a sua mente também não ficar maluca. Não dá para você querer, escrevi isso aqui, aí eu já vou pegar e gravar e eu já faço uma arte de outra coisa. Não, separa em blocos, faz todas as atividades que estão dentro daquele bloco de uma vez só, vai ser muito melhor. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre análise de métricas, como você faz para analisar as métricas dos conteúdos que você já publicou, para você saber o que replicar e o que mudar. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui para você assistir assim que terminar esse. O próximo hábito é não analisar o desempenho dos conteúdos conforme eu acabei de falar que você tem que fazer. Porque o que acontece, gente? Por mais que a gente tenha uma estratégia, um objetivo definidos e já tenha ali uma audiência que consome seus conteúdos e tudo mais, a gente precisa sempre analisar os dados dos nossos posts para entender o que está funcionando e o que não está funcionando com a nossa audiência. E não quer dizer que porque você tem um conteúdo validado hoje, que daqui a 6 meses ele vai continuar funcionando. Porque a sua audiência sempre está mudando, sempre estão chegando pessoas novas no seu perfil. Tem pessoas que também param de te seguir porque de repente elas não se interessam mais, elas não querem mais saber sobre aquilo. Então você sempre tem que estar reanalisando os dados para você sempre adaptar os seus conteúdos.
basicamente, como eu falei pra vocês, já tem um vídeo aqui no canal onde eu explico isso muito a fundo, mas basicamente você vai pegar vídeos que deram certo, conteúdos que deram certo em geral, e vai repetir, seja o tema, seja o formato, enfim, e conteúdos que deram errado, você vai adaptar para tentar entender o que deu errado e fazer com que ele dê certo. Parece que é muito difícil, mas não é. Vale muito a pena assistir o vídeo que tem aqui no canal onde eu ensino, porque aí tá bem destrinchado. E isso também vai facilitar muito a sua criação, porque quando você tem um conteúdo já validado, fica mais fácil de você criar seu calendário, porque aí você já tem lá, sei lá, eu já tenho 7 conteúdos que estão validados, eu já posso colocar esses 7 no meu calendário do mês. Então eu já mato ali 7 posts que eu não preciso mais. Pensar, sabe? Eu só vou pensar no resto, mas 7 eu já tenho aqui, e eu, inclusive, já sei que vai funcionar, entendeu? Vale a pena assistir esse vídeo e sempre, sempre, sempre analisem as métricas dos seus conteúdos. O próximo hábito é criar sem estratégia. Obviamente, ele não podia ficar de fora. Eu sempre falo, né, sobre conteúdo estratégico aqui. E, gente, o que é criar com estratégia? É basicamente você ter traçado um objetivo que você quer atingir e os passos que você vai seguir para chegar naquele objetivo. Não é como se fosse uma meta, tá? Eu quero X e eu preciso fazer A, B, C, D. Não. É como se você tivesse um manual de instruções para a sua marca e para os seus conteúdos que vai guiar a sua criação de conteúdo. Então, o que que tem nesse manual? Tem o seu público bem definido, tem as suas linhas editoriais, tem a sua identidade visual, tem a forma que você vai se comunicar, o seu tom de voz. Todas essas coisas são coisas que a gente precisa olhar e analisar. E analisar não, a gente precisa olhar e se basear quando a gente vai criar os conteúdos, para que todos os conteúdos do seu perfil eles estejam coerentes com o seu objetivo, com a sua marca, com o público que você gosta de atender e com o público que você quer alcançar. Então, você sempre que você for criar os conteúdos, você precisa se basear na estratégia, tá? Criar estratégia já é uma coisa um pouco mais complexa, caso você não trabalha com criação de conteúdo, a sua profissão é outra, criar estratégia realmente é um pouco mais complexa. Então, o que eu indico é que você tenha uma pessoa que crie uma estratégia para você, tá? Aqui na Biu, eu tenho o The Hive Review. Ele é um serviço de diagnóstico de perfil. Então, eu vou fazer uma análise do seu perfil hoje e vou apontar o que já funciona no seu perfil e o que não funciona. E vou te entregar uma estratégia base para você conseguir criar os seus primeiros conteúdos depois que você fizer as mudanças necessárias no seu perfil. Você recebe um PDF extremamente completo, não só com o diagnóstico, não só com a estratégia, mas também com um plano de ação para você colocar tudo em prática. E esse PDF, gente, ele tá tudo muito explicado. Eu não vou só falar assim, linha editorial, tom de voz. Não, eu vou te entregar a ferramenta e vou te explicar como usar. Então, as linhas editoriais você vai usar dessa forma, para isso, isso e isso, entendeu? Se você precisa do The Hive Review, o link tá aqui na descrição, é o primeiro link que vai estar aqui na descrição, te convido a conhecer. E se você já tem uma estratégia bem traçada e ela funciona para você, mete bala e sempre cria seus conteúdos com base na estratégia. O próximo hábito, ele é polêmico, mas eu preciso falar, que é usar inteligência artificial para tudo. Gente, eu não aguento mais. O povo quer usar inteligência artificial para criar calendário, quer usar inteligência artificial para criar texto, para criar arte. Gente, parem, por favor, porque tudo que você faz com inteligência artificial fica na cara que é inteligência artificial, fica feio, não é bem feito, qualquer profissional que olha não vai gostar e não passa credibilidade nenhuma. Eu sei que a inteligência artificial é uma ferramenta facilitadora e que para quem tem mais dificuldade em fazer o que quer que seja, ela pode sim ajudar. Só que o problema é a pessoa que ela não quer pensar mais para nada, ela quer jogar tudo no colo da IA. E o pior, ela nem revisa, ela nem faz alterações. E aí, gente, não dá certo. Se você usa a inteligência artificial para escrever textos, ela tem 1 milhão de vícios de linguagem, fica na cara que foi um robô que escreveu. Se você usa para fazer arte,
tem muitas coisas que saem erradas, às vezes não segue nem os princípios básicos do design. É uma arte cheia de coisa que você fala, gente, isso daqui não precisava. Se você usar para criar calendário, ele vai te dar ideias de conteúdos péssimas. Sinto informar, são ideias péssimas de conteúdos que muito provavelmente não vão dar certo. Então, assim, gente, começou, ó. Eu vou seguir com o vídeo, porque eu tenho poucos minutos para finalizar essa gravação, então eu vou seguir. Eu espero que essa pessoa pare de usar a furadeira em breve. É sempre assim, sempre no dia que eu vou gravar. Vocês veem, né? Vocês que acompanham o canal já viram os últimos vídeos. Sempre assim, mas vamos continuar. Vamos usar menos a IA e pensar mais. Se você quer usar a IA como ferramenta facilitadora, ok. Agora, usar ela para pensar por você, para fazer um trabalho de uma pessoa que precisa fazer uma faculdade de estudar para saber o que está fazendo, cara, não vai dar certo. E o nosso último tópico é não saber o básico de design. Como eu falei, o básico de design, gente, não é difícil. Você encontra qualquer vídeo no YouTube ensinando isso, tem muito material gratuito ensinando e funciona para você criar artes minimamente ok. Não estou falando aqui sobre arte bonita e arte feia, mas eu estou falando que tem gente que cria arte que às vezes está toda dentro de uma estética bonitinha lá, mas você não consegue ler o texto, porque não tem um contraste entre a letra e a imagem de fundo, ou entre a cor da letra e a cor de fundo. Às vezes a letra tá toda amontoada, assim, não tem um espaçamento entre linha, não dá para ler. Então, às vezes você tem um bom conteúdo, você tem uma boa identidade visual, mas na hora que você vai aplicar no design, não tem como consumir aquele conteúdo, porque não dá nem para entender direito o que está acontecendo ali, porque você não sabe o básico do design. Então, se você cria suas próprias artes, né, porque pode ser que você delegue e tudo mais, você precisa saber o básico de design, até para você ter um olhar mais crítico, igual as pessoas que pedem para IA criar, que eu acho péssimo. Se elas tivessem pelo menos um olhar um pouco mais crítico em relação ao design, elas iriam ver ali aquele resultado e iriam fazer alterações ou pedir que a IA fizesse alterações para que a imagem ficasse mais ok, mas as pessoas não fazem, é por isso que fica tão ruim. Então, estudem o básico de design. Um vídeo aqui no YouTube você já vai conseguir entender e certeza que vai melhorar muito as suas artes. Esses são os hábitos que, se você mudar, você com certeza vai melhorar a sua criação de conteúdo. Novamente, peço para você deixar um like no vídeo, se inscrever aqui no canal. Também acompanha a Biu nas redes sociais, nós somos @biuestudio.co. A gente tem conteúdo praticamente todos os dias, sempre ensinando coisas novas para vocês. Peço desculpa mais uma vez pelo barulho, eu não tinha como parar a gravação, eu precisava realmente terminá-la agora. E é isso, né, gente? A vida é assim, ó, cheia de imprevistos, mas a gente vai fazendo as coisas como dá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês na próxima semana. Um beijo e até mais.